Graças e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 27, Israel recebe a lei. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que eu vou apenas ler alguns trechos do capítulo e vou comentar. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. O link vai estar na descrição. E aproveitar os irmãos nesse início de vídeo, pedir para se inscrever no canal, deixar o like, para que a gente possa levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá, iniciar nossa leitura, a leitura do livro de Êxodo, verso 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. Quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E aqui está a cena que o povo viu quando Deus estava dando os 10 mandamentos, falando com o povo. Então, vamos iniciar a leitura agora, Patriarcas e Profetas, capítulo 27. Israel recebe a lei. Tão terrível eram os sinais da presença de Jeová, que as hostes de Israel tremeram de medo e caíram prostrados perante o Senhor. Mesmo Moisés exclamou: estou todo assombrado e tremendo. Essa cena que nós acabamos de ler é justamente como o povo ficou ao ver, e até mesmo Moisés ficou assombrado ao ver o Senhor falar. Visto a maldade dos pais nos filhos, visito a maldade nos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem dos seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai, mas tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho, até a terceira e quarta geração. Essa terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens a seguirem uma conduta de pecado. Percebam, os pecados que nós praticarmos em nossa vida vão ter consequências nos nossos filhos, nos nossos netos, nossos bisnetos. Vão ter as consequências, não que eles vão sofrer a penalidade, mas as consequências. Então, se eu tenho uma doença por conta do meu estilo de vida, eu tendo a passar as consequências disso aos meus filhos. Uma pessoa que sofre do pecado da gula, glutonaria, comendo demais, comendo errado, adquire uma enfermidade física, consequentemente pode passar isso ao seu filho e ao seu neto, e assim até o seu bisneto, até a terceira e quarta geração. Um filho observando o pai nesse pecado, comendo em demasia, comendo errado, começa a seguir os passos do pai ou os passos da mãe. E aí, quando vê, está no mesmo pecado. E isso daí vai se tornando uma bola de neve. Isso daí vai piorando cada vez mais. E isso eu peguei um exemplo, mas pode pegar inúmeros exemplos. Quantos casos nós não vemos de quando há uma violência doméstica, ou um pai agredindo um filho, ou agredindo a esposa, e os filhos observando isso, ou passando por essa situação em casa, reproduzem esse comportamento na sua vida futura, quando se casa, enfim, quando tem filhos. Pecados, os nossos pecados, vão trazer consequências aos nossos filhos e estamos dando exemplos a eles. E provavelmente eles podem vir a seguir os mesmos passos.
Não é uma regra que eles vão seguir, mas podem vir a seguir. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana e descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. Pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais e pela frequência em pensadas repetições de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter. E seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Então, quando nós estamos falando aquelas expressões, ah, meu Deus, ou qualquer coisa do tipo que levamos o nome de Deus a assuntos comuns e triviais, sem o devido respeito, sem a devida reverência e solenidade, estamos pecando, estamos transgredindo esse mandamento, que é um dos mais comuns, porque hoje em dia o nome de Deus está tão banalizado que as pessoas nem pensam nisso. Então devemos refletir sobre como estamos agindo, o que estamos falando, para não transgredir esse mandamento. Falamos tanto da guarda do sábado, mas aí estamos falando, oh meu Deus, em qualquer situação, blasfemando não, né, mas não reverenciando da maneira correta, não tendo os pensamentos da forma adequada quando pensamos e elevamos nossos pensamentos a Deus. Deus deu aos homens 6 dias nos quais trabalhar e exige que seus trabalhos sejam feitos nos 6 dias destinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado. Os doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. Percebam aqui, novamente falando sobre o mandamento e como devemos agir. No sábado, não devemos fazer aquilo que é desnecessário. Somente aquilo que é estritamente necessário, que eu não posso viver assim. E aí entra aquela questão, alguém já me perguntou sobre isso, eu não lembro se eu cheguei a fazer um vídeo respondendo. Mas, eu posso cozinhar no sábado. Não deveríamos preparar o nosso alimento antes do sábado. Mas, se por algum acaso estamos na igreja, vem informação, tem uma irmã, um irmão doente, vamos fazer uma visita, chegamos lá, não tem comida. Ou sabemos que não tem comida antes, se pudermos preparar algo antes, não temos o suficiente para compartilhar, se pudermos preparar algo antes, ou levar frutas, seria o ideal, porque não estamos fazendo em nós, era algo que não foi planejado. Devemos nos preparar para o sábado, para não fazer aquilo que é comum, aquilo que poderíamos fazer antes. Podemos fazer a comida antes do sábado. Esquentar a comida. Esquentar a comida você não está fazendo, você só está preparando, né? Nem preparando. Deixando no jeito ideal, né? Que estamos acostumados a comer. Mas tem pessoas que comem comida gelada também. Que nós temos que atentar justamente ao princípio de não fazer aquilo que é desnecessário. Certo? Vamos seguir. Tampouco fica nisto a proibição, nem falar as tuas próprias palavras, diz o profeta. Aqueles que no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que o nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano.
Não adianta eu estar no sábado e começar a ficar pensando e planejando as coisas que eu vou fazer depois do sábado. Ou as coisas que eu fiz antes do sábado. No sábado, a nossa mente deve estar inteiramente focada no Senhor. É literalmente desconectar do mundo, desligar do mundo. E criarmos um canal estrito com o Senhor. Não podemos ficar com a nossa mente no mundo. O sábado, o dia de descanso, é justamente isso. Para desligar do mundo, desligar das coisas que passam na minha vida rotineiramente. Para que eu possa ter um descanso, ter um refrigério, para que aqueles problemas não continuem ocupando a minha mente, aqueles planos não continuem ocupando a minha mente, os afazeres não continuem ocupando. É só assim que estamos realmente descansando no sábado. E o mandamento inclui todos dentro das nossas portas. Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio do culto voluntário em seu santo dia. No dia de sábado, da minha porta para dentro, o único pensamento deve ser o Senhor. Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que em nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais rejeita a autoridade de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura. Aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e socorram e consolem na velhice. O quinto mandamento é aquele que nós temos Deus no céu para honrar, para glorificar, para obedecer. E na terra nós temos os nossos pais para honrar e obedecer. Glorificar, né? Vamos glorificar apenas a Deus, para não tornar os nossos pais ídolos também. Mas devemos honrar. E o que é honrar? As pessoas olharem para a nossa conduta e falarem: esse veio de uma boa família. Olha como ele procede, teve uma boa educação. Isso é honrar os pais. Honrar, dar o devido respeito, cuidar, amar. Isso cabe a todo filho, toda filha. E hoje em dia o que mais se perde são os filhos que não respeitam os pais, não obedecem, gritam, dão bronca. Parece que a autoridade se inverteu. E realmente as coisas do mundo têm se invertido. O que é certo está passando a ser errado e o que é errado está passando a ser certo. Isso para o mundo. Para mim e para você, filhos de Deus, não pode isso se inverter jamais. Então devemos sim amar e respeitar os nossos pais e os guardar, socorrer na velhice. Não matarás. Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outrem ou nos faça mesmo desejar-lhe o mal, pois qualquer que aborrece o irmão é homicida. Uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores, toda condescendência própria ou desnecessária privação, ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são em maior ou menor grau violação do sexto mandamento. Todo ato de injustiça, todo ato que visa
a prejudicar a saúde de alguém, ou não cuidar da saúde de alguém quando está em nossas mãos. Tudo isso faz parte do não matarás. Eu vi um pastor falando que, não lembro se é pastor, enfim, conhecido na igreja, provavelmente os irmãos já devem ter visto muitos vídeos deles, falando que não matarás é errado, que seria não assassinarás. Mas quando nós olhamos para cá, o assassinar seria eu tirar a vida de alguém, literalmente. Ele fala isso na questão de pena de morte, né? Que a pena de morte seria lícita porque poderia ser aplicada por conta que não é matar em si, mas sim assassinar, não assassinar uma pessoa. Mas quando eu olho para esse texto, é muito mais profundo do que isso, não? Porque, vou ler de nossa parte, uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores, isso é transgredir o mandamento. Quando eu negligencio de forma egoísta o cuidado de alguém que está sofrendo, eu estou transgredindo o mandamento, eu estou transgredindo o sexto mandamento, eu estou matando ou estou assassinando, se for essa tradução que eu queira colocar. Quando nós vemos a história do bom samaritano, o sacerdote e o levita, eles estão transgredindo o sexto mandamento. Porque tinha algum sofredor ali e eles negligenciaram. É muito mais do que cometer o ato em si. Se eu negligencio ajudar alguém que precisa de maneira egoísta, eu estou matando alguém, eu estou assassinando alguém. Se eu sou um empregado, um dono de empresa, ou até mesmo dentro da minha casa, uma pessoa que faça a limpeza, se eu coloco um trabalho excessivo que vai prejudicar a pessoa, eu estou assassinando. Percebam como é muito mais profundo do que aquilo que a gente só não matará. Não vou matar ninguém. É muito mais profundo. E nós precisamos, quando lermos a palavra, entender, escavar como um tesouro mesmo, para entendermos esses significados mais profundos e não ficar só no superficial. Não matarás ou não assassinar é muito raso. Nós temos que ir além disso para compreender o real sentido da palavra. Não adulterarás. Esse mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sexuais. Percebam, não é só o ato, mas sim o pensamento e os desejos. Ou qualquer prática com a tendência de os excitar. A pureza exigida não somente da vida exterior, mas dos intuitos e emoções secretos do coração. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus em seu grande alcance, declarou ser o mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como o ato lícito. Eu vi recentemente, eu não, já tem um tempo que eu li, eu não tinha visto os detalhes normalmente do que nós estamos comentando aqui. Eu já tinha esse resumo já há alguns meses. Mas eu vi um vídeo recente desse mesmo pastor, ou sei lá, pregador, que falou que não é não matar, mas que não assassinar, falando que nós nunca iremos conseguir vencer o pecado de não adulterar, porque a gente sempre vai fazer isso em pensamento. E é justamente esse o ponto. Quando eu guardo a lei, quando eu observo a lei, quando eu entendo que ela não deixou de existir, eu não posso só me atentar como os judeus faziam, né? Ao mínimo, não matar, de não assassinar, não adulterar, de não cometer o ato em si. Eu preciso controlar os meus pensamentos. Eu preciso controlar os meus desejos. Eu preciso ir além do que o mínimo eu preciso fazer por completo. Quem disse que é impossível guardar a lei?
Quem disse que é impossível parar de ter pensamentos impuros de desejar outras pessoas? Aquele que disse que é impossível guardar a lei foi o próprio diabo. Então, se o Senhor nos deixou esse mandamento e com essa profundidade de não pensar de maneira impura com relação a outras pessoas, é assim que deve ser a minha e a sua conduta. Eu não posso me apegar àquilo que o diabo diz, que é impossível eu não pecar, que é impossível eu não conseguir fazer isso. Eu não posso deixar me levar pelas armadilhas do diabo, achando que é impossível para mim e para você não cumprir um desses mandamentos ou cumprir todos. Porque o Senhor é quem nos capacita, é o Senhor que vai nos dar forças, é o Senhor que nos vai desviar o olhar nesse caso e não vermos e não desejarmos. É o Senhor que vai fazer aquilo que é impossível a mim e a você. Eu e você não podemos ficar com aquilo que o mundo diz, que é normal, que está tudo bem. Eu e você não podemos nos deixar influenciar por toda a sorte de engano que tem aí no mundo. Está entrando enganos dentro da igreja. Está entrando enganos por pessoas importantes, por pessoas que têm visibilidade, por pessoas que falam com muitas pessoas e quando ela fala as pessoas acreditam. Eu não posso me deixar pecar porque as pessoas falam, porque o pastor falou, porque o ancião falou, porque a pessoa na televisão falou ou fez. Eu e você temos de ir pelo que a palavra nos diz, pelo que Cristo nos diz. Cristo falou, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu sem um olho. Eu e você não podemos ficar flertando com os enganos do mundo e achar que está tudo bem. Quem pecar, mesmo em pensamento, não vai entrar no reino dos céus, não vai estar viva a eternidade ao lado de Cristo. Não furtarás. Tanto pecados públicos como particulares são incluídos nessa proibição. O 8º mandamento condena o furto de homens e tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquista, condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Vede o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de obter-se vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrada como fraude no livro dos céus. E aqui tem uma coisa importante. Percebam. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância. Quantas vezes não vemos pessoas desesperadas porque precisam de dinheiro rápido, uma dívida, problemas na família de saúde, precisa se desfazer de bens, de carro, de casa, para conseguir dinheiro para pagar um tratamento ou para pagar uma internação. E as pessoas estão literalmente dando as suas coisas para conseguir qualquer coisa. E aí eu e você como cristãos, vamos lá, opa, está muito barato, eu vou comprar. Sabendo que a pessoa está vendendo, necessitando daquilo. Estamos furtando. Tirar vantagem de alguém necessitado é um furto. Precisamos ter integridade nos mínimos detalhes. Quando contratamos alguém para fazer um serviço, pagar aquilo que é justo. Uma coisa é nós negociarmos, acharmos que está caro, e normalmente as coisas são muito caras hoje em dia, e tentarmos baixar o preço de algumas coisas. Agora, outra coisa é eu saber o quanto vale e querer pagar menos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui se inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto. Toda tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade.
Por um relance de olhos, por um movimento de mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Nós podemos mentir com gestos, como se estivéssemos dando a entender a pessoa uma coisa. A pessoa pergunta: esse celular é original? Aí você acenando. Você não falou, né? Não disse, mas acenou consentindo. Engano. Quando o celular não é falso, obviamente. E assim por diante. Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Sabe aí, hipérbole, que é uma figura de linguagem aqui no Brasil, você exagerar. Nossa, essa fruta aqui, você trabalha na feira, está vendendo frutas, essa maçã é a melhor. Essa maçã aqui, ela é orgânica, ela é diferente. Exagerando alguma coisa que você sabe que não é verdade. Falso testemunho, engano, pecado. Esse preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação do nosso próximo, pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas, mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do 9º mandamento. Se eu sei que uma coisa é mentira e eu fico quieto deixando que a mentira se espalhe, estou caindo no pecado do falso testemunho. Ou se eu sei que algo é verdade e eu fico quieto para que as pessoas pensem que é mentira, também é falso testemunho. E eu me omitir em algo que é importante, que vai prejudicar alguém, eu sabendo qual que é a verdade, é falso testemunho. O falso testemunho não é só o eu falar, mas eu me omitir também. Percebam a profundidade que eu falei do outro mandamento, do adultério, do matar. Percebam a profundidade. No escrito é só não dirás falso testemunho contra o teu próximo, mas quando nós vamos nos aprofundar no entendimento, ele vai muito além. O povo de Israel estava dominado pelo pavor. O terrível poder da fala de Deus parecia tal que o não poderia suportar seus trêmulos corações, pois ao ser apresentada diante deles a grande regra de justiça de Deus, compenetraram-se como nunca antes do caráter ofensivo do pecado e de sua própria culpabilidade à vista de um Deus santo. Recuaram da montanha com medo e espanto. A multidão clamou a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Esse é o verso 19, do 20, verso 19. A gente leu 18 para iniciar, o 19 é justamente isso. As pessoas não queriam que Deus falasse com elas. Deus queria falar com o seu povo pessoalmente. E o povo dá um passo para trás e fala: Moisés, não. Fala tu com Deus e o que você falar nós ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Porque compreenderam quão ofensivo era o seu pecado para Deus. E se eles agora conhecendo a Deus, vendo a ofensividade do seu pecado, se Deus falasse com eles, eles tinham medo de morrer, porque sabiam que eram pecadores. A mente do povo cega e aviltada pela escravidão ao paganismo não estava preparada para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que pudessem os deveres expressos no decálogo ser entendidos e impostos mais plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos 10 mandamentos e dando-lhes aplicação. Essas leis foram chamadas juízos, tanto porque eram organizados pela sabedoria
e equidade infinitas, como porque deveriam os magistrados julgar de acordo com elas. Diferente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Deus deu os 10 mandamentos e deu juízos. Os juízos como um complemento aos 10 mandamentos. Deixa eu ver se eu não vou usar uma palavra aqui muito... Vou ler de novo para... Essas leis foram chamadas de juízos. Okay. A mente do povo estava cega e habitada pela escravidão. O paganismo não estava preparado para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos divinos, para que pudessem os deveres expressos do decálogo serem entendidos e impostos, mas plenamente deram-se preceitos adicionais. Preceitos adicionais, ou seja, meio que um complemento para que eles conseguissem compreender aquilo que eles não viam por completo. Se eles não tivessem tão cegos pelo paganismo, os 10 mandamentos já seriam o suficiente. Mas como eles estavam cegos, eles não conseguiam olhar ali, não matarás, e ver a profundidade e a negligência egoísta de alguém que está necessitado. Você está pecando naquele ponto que você olhar com desejos para outra pessoa, você já está adulterando. Eles não conseguiam compreender isso, ver isso. Viam só a superfície. Por eles só verem a superfície, Deus teve que dar esses preceitos adicionais, os juízos, para que eles pudessem compreender. Tinha que falar tudo, literalmente, tintim por tintim. Porque eles não conseguiam ter essa compreensão, essa profundidade. Que só 2 palavras, não matarás, é muito além do que não matarás. Vamos seguir. Já tem 32 minutos. Eu vou pular para o último texto aqui. Acabavam de ser dadas instruções para o levantamento imediato do tabernáculo, para o serviço de Deus. E agora, sendo que o objeto em vista era a glória de Deus, e também porque tinham grande necessidade de um lugar de culto, podia o povo concluir que estavam justificados trabalhando naquela construção ao sábado. Para a guarda de tal erro, foi feita uma advertência. Mesmo a santidade e a urgência daquela obra especial para Deus não os deveria levar a infringir o seu santo dia de repouso. Percebam, eles estavam indo trabalhar para Deus. Não, estamos construindo aqui o tabernáculo no sábado. Não, o sábado é para descansar. Vocês têm outros 6 dias para construir o tabernáculo. No 7º, descansa. E tem muitas obras dentro da igreja. Hoje em dia, muitas igrejas sendo construídas no sábado. É para parar as obras. É para parar a construção. Isso eu já acredito seja seguido na maioria dos casos. Espero eu. Tem uma igreja que eu sei que está em construção. Vou passar no sábado para ver se eles estão construindo ou se eles estão descansando no sábado, que isso é importante. Nós vermos pessoalmente. Se o irmão conhece alguma igreja que está em construção, que está em reforma, passe lá no sábado e veja como é que está o andamento. Se está parado ou se tem pessoas trabalhando. Porque cabe a mim e a você sermos atalaias, lembrar. Porque muitas vezes o Antigo Testamento, essas coisas que nós estamos estudando, elas são esquecidas. E jamais podemos esquecer. Precisamos vigiar, precisamos alertar os nossos irmãos se eles estiverem no erro. E precisamos nós não cair no erro, porque muitas vezes a pessoa olha para isso aqui e acha que está tudo bem, porque é um trabalho para Deus. E eu lembro quando eu entrei para a igreja, bem no começo, eu fiz um site para a igreja local, né? A igreja que eu estava frequentando. E às vezes eu pensava assim, fazer no sábado não tem problema, é uma coisa para Deus. E alguma coisa me incomodava, eu não tinha esse conhecimento naquela época. E alguma coisa me incomodava ao ponto que eu falei, não, eu vou fazer nos outros dias e no sábado eu vou descansar. E depois eu tive esse conhecimento, então eu entendi que Deus estava me incomodando
Não é porque é um trabalho para Deus, não é porque é um aplicativo para Deus que eu vou fazer o trabalho do aplicativo no sábado. Tem outros 6 dias para que eu assim faça. Sábado é para que eu e você possamos descansar. E podemos sim guardar todo o mandamento, todos os mandamentos, conforme o Senhor nos ordena. Naquilo que nós somos incapazes de fazer, o Senhor vai prover. E aquilo que somos capazes, cabe a mim e a você tomarmos a decisão e nos esforçarmos para fazer. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão percebeu, eu não li todos os mandamentos, alguns eu deixei de fora, né? Mas leiam o capítulo completo, vejam lá. Se ficar com alguma dúvida, quiser trazer algum outro ponto, deixa nos comentários. Pedidos de oração, nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de compreendermos com mais profundidade, Senhor, a Tua santa lei. Por favor, Senhor, nos ajude a cumprir. Sabemos que não é fácil. O mundo coloca que tudo bem, mas temos a consciência nesse momento que não está tudo bem transgredir nenhum mandamento, Senhor amado. Por favor, dê-nos força, nos capacite, transforma o nosso ser, Senhor amado, para que possamos cumprir toda a Tua palavra, toda a Tua lei, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Para que a Tua luz brilhe através das nossas vidas, Senhor amado. Para que as pessoas percebam que há um Deus justo que salva e que está prestes a vir. Por favor, Senhor amado, se conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.